e ele se fez capitão deles. Ou talvez a sua tradução esteja chefe. E eram com ele uns 400 homens. Amém? Glória a Deus. Queridos, para introduzir esta mensagem, não quero tomar muito tempo, mas eu preciso de sua total atenção. Nós já ouvimos muitas vezes algum assunto a respeito da caverna de Adulão, quando Davi foge para lá. Já ouvimos louvores, já ouvimos alguma pregação neste sentido, então você já está familiarizado com esta passagem. Mas ao orar a Deus, inclusive, eu ao falar com um de nossos obreiros esta semana, ele perguntou para mim, se seria eu que ministraria, conversando, e aí ele falou, qual vai ser a mensagem? E aí eu brincando com ele, eu falei assim, é a caverna, vou falar sobre a caverna, porque eu estava naquele momento fazendo uma brincadeira com ele, eu ia falar sobre a caverna, e às vezes quando nós queremos fugir, nós entramos na caverna, e eu estava esta semana fazendo alguns questionamentos com Deus, normal, e falei para ele sobre a caverna. Só que quando desligou o telefone, o Espírito Santo ministrou no meu coração justamente isso. Falou, você vai falar justamente isso, você vai pregar justamente isso sobre a caverna de Adulão. Quantos me ouvem? Amém. Pois bem, para introduzir esta mensagem, eu preciso iniciar com uma frase interessantíssima. Esta frase diz que nós estamos sempre em busca daquilo que nos falta. O ser humano está sempre em busca daquilo que lhe falta. Quem disse isso foi Platão. Mas, para nós buscarmos aquilo que nos falta, chegarmos a alcançar aquilo que nós achamos por conveniente vir para as nossas mãos, se faz necessárias algumas atitudes. Uma delas, o planejamento. Você se planeja. Segunda, você tem uma determinação. Terceira, você tem um foco. Para alcançar aquilo que nos falta, muitas vezes precisamos planejar. Precisamos ser determinados e precisamos ter um foco. Para exemplificar aqui esta frase, por exemplo, quando um jovem ele entra na sua juventude, ele já vai se identificando com aquilo que ele quer ser. Talvez ele quer ser médico, advogado, algum doutor. Ele então coloca em seu coração, eu desejo futuramente ser médico, ser um advogado. Para isso, ele se dedica aos estudos. Ele começa a se abster da sua vida e dos prazeres que ele tem para se identificar e se dedicar aos estudos. Ele faz um planejamento, ele diz, eu não sairei para as baladas com os meus amigos. Ao invés de comprar um smartphone, que não é errado, eu prefiro comprar um livro. Vou me dedicar, vou estudar, vou me aprofundar naquilo que eu quero. Ele sai do ensino médio, ingressa na faculdade, passa pelo vestibular e começa então a sua carreira acadêmica. 1 ano, 2 anos, os irmãos são sabedores que o mínimo de um curso, se eu não me engano, é 4 anos. Mas alguma coisa acontece nesse percurso de caminho, neste planejamento, que vem fazer que ele seja obrigado a trancar a faculdade. Você conhece alguém que talvez já falou em alguma conversa, eu fiz 2 anos de engenharia, eu fiz 2 anos de medicina, eu fiz 1 ano e meio de advocacia, de letras, enfim. No percorrer, no caminhar, alguma coisa aconteceu e ele foi obrigado, ou ela foi obrigada a trancar aquela faculdade. Mas ele havia planejado, ele havia estabelecido para a sua vida um foco, um objetivo.
em busca daquilo que lhe falta, ele desejou ser advogado, doutor, planejou, ingressou na faculdade, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho que o fez parar. Logo, isso traz para nós um questionamento. Nós perguntamos, por que isso aconteceu? É claro que uma pequena frustração entra em nosso coração, porque nós começamos a questionar e a dizer: eu não fui para a balada, eu não fui para as festas que meus amigos faziam, ao invés de ficar noites e mais noites bebendo, usando droga, eu preferi me dedicar aos estudos, e chega neste momento, com 2 anos de faculdade, eu precisei trancar. Obviamente, isso traz uma decepção pessoal, isso traz uma frustração pessoal. Um segundo exemplo, uma pessoa cresce, uma criança, 10, 11 anos, 13, ela cresce em um lar totalmente desestruturado. E ela observa que o pai bate na mãe, a mãe bate no pai, há agressões verbais tanto de um como do outro, e ela vai crescendo com aquilo, criando um trauma dentro dela, um trauma emocional. E ela diz para si mesma: quando eu me casar, o meu casamento será diferente. Quando eu me casar, a minha história será diferente. Então ela conhece um jovem, ele conhece uma jovem, se encontram, o amor nasce, eles entram em um relacionamento e começam a planejar o noivado. Noivo, casa, vão morar junto. Primeiro ano, segundo ano do casamento, os irmãos que aqui são casados sabem, é o período que você conhece a outra face da pessoa. Porque no namoro, você conhecia as flores, o cinema. Havia uma discussão ou outra, mas nada extremamente significativo que fizesse romper o relacionamento. Mas quando você casa, você começa a conviver com o outro lado da pessoa. Você vai ver que essa pessoa também tem crise, esta pessoa também tem falha, esta pessoa também se decepciona, e por muitas vezes, por não saber conviver, o casamento entra em crise. Mas também, esta pessoa, quando namorava, ela era galanteador, um gentleman. Mas quando casou, começou a se revelar a sua outra face. Quando namorava, ele elogiava. Agora que casou, ele grita, ele espanca, ele é agressivo nas palavras, ele é ofensivo. Ela, quando namorava, era toda submissa. Agora que casou, voa no marido com aquelas unhas de 1 centímetro e o arranha. Obviamente, ao analisar o contexto matrimonial, ela vai dizer o seguinte: quando eu era criança, eu via meu pai e minha mãe fazendo isso, e eu sempre quis que o meu casamento e a minha vida matrimonial fosse diferente. Mas ao analisar a minha vida, eu observo que o meu casamento está caminhando da mesma maneira que o casamento de meus pais. Com certeza, esta pessoa vai ter em si uma ferida na alma tão grande. Ela vai começar a ter crises emocionais, porque aquilo que ela havia planejado, determinado, colocado um sonho, um desejo, não se realizou. Mas o exemplo, concluo a parte de exemplos, um homem talvez está trabalhando e ele tem um desejo no seu coração: irei abrir a minha empresa, serei empresário. Vende tudo que tem, compra equipamentos, entra em um financiamento no banco, e a empresa no primeiro ano ela bomba, ela é reconhecida, há muitos trabalhos, as pessoas procuram ele, e ele então tem muitos trabalhos, contrata pessoas e a empresa está passando por um momento bom. Mas em determinado momento, há uma crise estabelecida no país. Esta crise afeta este agora patrão, e ele se vê obrigado a fechar as portas. Ele não tinha planejado isso. O planejamento era para que tudo desse certo. Mas, mediante uma crise estabelecida, ele tem que fechar a porta, tem que arcar com as dívidas no banco, tem que arcar com as dívidas
do salário dos funcionários, obviamente isso traz para ele uma certa decepção, porque ele queria aquilo que faltava para ele, mas no planejamento alguma coisa aconteceu e deu errado, e ele se encontra agora frustrado, angustiado, decepcionado. Pastor, o que isso tem a ver com esta mensagem? Exatamente tudo. Por quê? Porque talvez quando eu exemplificava aqui, você se identificou em alguma área, somente no exemplo, porque a nossa vida é assim. Deus mostra para nós, na vida diária, qual é a lição que Ele quer trazer para nós espiritualmente. Quando nós olhamos este texto aqui, nós percebemos exatamente isto. O que, pastor? Homens em misérias, homens frustrados. Se você puder manter a sua Bíblia aberta, 1 Samuel capítulo 22. Homens em angústias, homens amargurados, e diz a palavra do Senhor que alguns não tinham ânimo na vida. A Bíblia não define o que fez estes homens ficarem endividados, mas pela lógica, nós sabemos, se está endividado, é porque lhe faltou o dinheiro. A Bíblia não diz o que fez estes homens ficarem amargurados, angustiados, enfim, a Bíblia só diz que eles não tinham prazer na vida. Logo, ao analisar a palavra do Senhor, nós vamos perceber em Provérbios capítulo 13, versículo 12, que diz a palavra do Senhor, que a esperança demorada, ela adoece o coração. Eu planejei, eu me dediquei, eu estabeleci um foco, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho que me trouxe uma frustração. Mas a palavra que vem dia após dia para mim é: tenha esperança, tenha esperança, tenha esperança. Só que quando você observa o seu contexto, você está percebendo que dia após dia esta palavra tem sido falada e não está havendo em você nenhuma mudança. E aí você percebe: eu tenho a palavra, mas a minha esperança está se demorando. O que acontece então? Adoece o coração. Coração, aquele que bombeia o sangue. Sangue, aquele que traz a manutenção para o corpo, distribuindo os nutrientes necessários para que nós possamos ficar em pé. Logo, toda demora que causa para nós frustração, ela adoece o nosso coração, ela adoece a nossa vida e, por consequência, faz que o nosso corpo perca a sua força, porque está demorando demais para acontecer. Então adoeceu o meu coração, adoecendo o meu coração, ele perde a força de bombear o sangue. Perdendo a força de bombear o sangue, o meu corpo não tem mais estrutura para ficar em pé. Percebeu? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos exatamente isso. Esses homens não tinham mais prazer na vida, não tinham mais o desejo de viver, perdeu a esperança, adoeceu o coração. Diz a palavra do Senhor então que eles se reúnem em um determinado local. Que local é este? Caverna de Adulão. Por quê? Porque eles descobrem que dentro da caverna está Davi. Davi também está passando por um momento difícil, porque alguém cantou uma música: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Isso causou uma inveja em Saul, desejo de matar a Davi. Davi temeroso, Davi angustiado, ele corre também e entra dentro desta caverna. Os seus pais, quando sabem disso, a sua família, vai até ele e entra também para dentro desta caverna. Então, nós temos do lado de fora homens angustiados e do lado direito um Davi que já entrou dentro da caverna. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Pastor, o que é caverna? Caverna nada mais é que uma gruta ou uma cavidade natural em meio a uma rocha. Caverna nada mais é que uma gruta
ou uma cavidade natural que é feito dentro, em meio de uma rocha. Para que a caverna servia? A caverna, nos tempos antigos e bíblicos, ela servia para que os viajantes que estivessem cansados da viagem, que estivessem de uma cidade para outra, pudessem se refugiar. Eles estavam viajando, quando observavam uma caverna, estavam cansados, então eles entravam para dentro desta caverna com os seus animais, e ali eles poderiam descansar. Mas para ser caverna, tem que permitir todo o acesso humano. Está entendendo? Se entrar só a minha mão, não é caverna, é um buraco. Se entrar só o meu pé, não é caverna, é um buraco. Se entrar só a minha cabeça, não é caverna, é um buraco. Para ser caverna, não pode ser de madeira, não pode ser de areia, não pode ser de terra. Para ser caverna, tem que ser feito de rocha, cavidade natural, que permite o acesso do ser humano para dentro de forma completa. Logo, eu não vou pôr só a minha mão, eu não vou pôr só o meu pé, mas eu vou entrar, aleluia, para dentro da caverna. Foi o que Davi entendeu. Ele disse: eu estou cansado, eu estou angustiado, Saul quer me matar, mas eu sei um lugar aonde eu vou encontrar refúgio, aonde não vai entrar somente a minha mão, nem somente o meu pé, mas se eu for até lá, eu estou todo arrepiado, o meu corpo vai poder entrar todinho lá para dentro. E diz a palavra do Senhor no Salmo 31 que Davi diz que o Senhor é a minha rocha e Ele também é o meu refúgio, e somente nele eu confiarei. Aleluia. Então, quando esses homens sabem que Davi está nesta caverna e já entrou para dentro da rocha, eles dizem: eu vou tomar uma decisão, irei tomar uma atitude. Qual? Eu irei até lá. Perceba que mediante uma decisão que você toma, você, além de estar tomando uma, você está deixando de tomar outra. Muito claro e óbvio. Por quê, pastor? Quando você decide ir, você está dizendo: eu não aceito ficar da maneira que eu estou. Quando eu decido ir, eu estou dizendo, em outras palavras, ou implicitamente dizendo que eu não aceito continuar da mesma maneira. Estes homens olham e poderiam dizer, parafraseando, dizendo para si mesmo: eu posso ficar aqui, mas se eu ficar aqui, eu continuo endividado. Eu posso ficar aqui na minha casa, mas se eu continuar aqui, eu continuo miserável. Eu posso continuar aqui na minha casa, mas se eu continuar aqui, eu vou continuar amargurado, não vou ter prazer na vida. O que eu faço então? Eu descubro quem está do mesmo jeito que eu, converso com eles e passo para eles a informação que eu tenho. Qual a informação? Que ali em Adulão tem uma caverna onde podemos nos refugiar. Diz a palavra do Senhor que eles se reúnem então, tomam a decisão e vão até lá. Mas quando eles chegam frente à caverna de Adulão, eles têm duas opções para ser tomada: só olhar a caverna ou entrar para dentro da caverna. Só olhar a caverna ou entrar para dentro da caverna. Perceba que Davi já está lá dentro, mas eles não vêem Davi. A Bíblia não diz, então eu posso interpretar de forma subjetiva. Davi já está lá dentro, eles não conseguem olhar para Davi. Eles estão do lado de fora, Davi dentro e a rocha protegendo. Eles estão do lado de fora, Davi dentro e a rocha protegendo a Davi. Então quando eles param, eles dizem: será que eu entro ou será que eu só olho? Será que eu entro ou será que eu só olho? Porque se eu entrar, eu não sei o que pode acontecer. Alguma coisa inesperada pode acontecer. Mas se eu ficar, eu vou continuar da mesma maneira. Mas sabe qual é a lição que estes homens nos mostram? Que mesmo com as adversidades que sobreveio mediante ou sobre a vida deles, quando eles percebem que há um lugar de refúgio, eles vão até este lugar
mas não só para e olha. Eles dizem: já que nós viemos até aqui, e eu sei que Davi está dentro desta caverna, ainda que eu não esteja vendo, eu não vou ficar aqui do lado de fora. Eu vou entrar lá para dentro para ver o que tem me esperando. Você não entendeu? Sabe por que você está aqui nesta manhã? Porque quando foi dando 8 horas da manhã que o seu celular despertou, você disse: eu vou tomar banho, eu vou me arrumar, vou passar perfume, vou pôr a minha roupa. Por quê? Porque eu preciso ir ali em um lugar aonde talvez eu não esteja vendo quem está dentro, mas eu sei que ali é um lugar de refúgio para a minha alma. Sabe qual é a diferença, aleluia, a dificuldade da nossa geração? É justamente isso: entender que a igreja é um lugar de refúgio para ele, um lugar onde ele pode entrar, onde ele pode se aliviar, onde ele pode ter um encontro com o seu Salvador. Então o que eles preferem? Acessar a internet, assistir uma pregação no YouTube, do que se disponibilizar de vir até a casa do Senhor e dar uma entrada para dentro da rocha. Percebeu? Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós percebemos um detalhe interessante: que cerca de 400 homens entraram para dentro desta caverna. 400 homens são pessoas demais. Aqui nós temos aproximadamente 70 pessoas. Imagina você, se nós tivéssemos que passar por uma porta, as 70 pessoas iria ficar amontoado, e dependendo do lugar, não caberia. Mas diz a palavra do Senhor que a caverna coube a todos eles. 400 mais a família de Davi. Percebeu? Quando o Espírito do Senhor falou comigo isso, ele me remeteu a outro texto, Mateus capítulo 11, versículo 28, que nos diz o seguinte: Jesus, quando olha, fazendo o seu discurso e dá graça ao Pai por ter ocultado dos sábios e instruídos aquelas coisas e revelado aos pequeninos, ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que ele diz: se você quiser, eu tiro o seu jugo, coloco o meu jugo sobre você, e você encontra descanso para a sua alma. Logo, Jesus está nos convidando a entrar para dentro dele. Vinde a mim. Se você quiser, você venha a mim. Mas para entrar em Jesus, nós precisamos ter uma porta. E João 10, no capítulo 10, versículo 1, Jesus vem dizendo: eu sou a porta. Aleluia. E todo aquele que entrar em mim, ele vai entrar e vai sair, vai entrar e vai sair, e vai encontrar pastagem. Diz a palavra do Senhor também, 1 Coríntios capítulo 10, Paulo, quando vai dizer no versículo 4, ele diz: irmãos, eu não quero que sejais ignorantes acerca do batismo. O próprio povo de Deus tomou da água, da rocha que seguia eles no deserto, e aquela rocha era Cristo. Está percebendo? Caverna tem que ser feita na rocha, tem que permitir o acesso e tem que entrar todo o corpo. Jesus diz: vinde a mim, eu sou a porta. E diz Paulo que Jesus está dizendo que Jesus está nos mostrando que ele é a rocha. Mas diz a palavra do Senhor também, Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta, indaga os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Aí eles ficam em silêncio. Pedro toma a palavra e diz, alguns tomam a palavra e diz, um diz que é Jeremias, profeta, você conhece. Aí Pedro e Jesus olha para eles e diz: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, quando olha para Pedro, ele diz: Pedro, não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu que te fez saber. Logo, eu te digo que Simão Barjonas, tu és Pedro,
e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém que diz que Pedro é a rocha, eu discordo, porque se Pedro fosse a rocha, a igreja já teria sido eliminada da face da terra. O que Jesus está querendo dizer com isso? Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Jesus estava dizendo que a igreja não iria ser edificada sobre Pedro, mas seria edificada sobre o próprio Cristo. Cristo sendo a rocha. Quando a igreja é edificada em Cristo, a igreja também passa a ser rocha inabalável, torre de vigia. Aleluia! Então, quando você decide sair da sua casa, vir até para a igreja, o que você está dizendo? Eu reconheço que a igreja é como uma rocha, e lá dentro da igreja tem um que, ainda que meus olhos não vejam, ainda que eu não possa tocá-lo fisicamente, eu sei que ele se manifesta lá dentro, e quando eu entrar para lá, ele se coloca como capitão sobre a minha vida. Percebeu? Quando os homens entram para dentro da caverna, Davi diz: eu não quero saber qual é o seu currículo lá fora, mas aqui eu me coloco por capitão sobre a tua vida. Eu não quero saber o que passa contigo lá fora, mas aqui dentro eu me coloco como capitão sobre a tua vida. Sabe o que Davi estava dizendo? E nós podemos interpretar que o seguinte: lá fora a sociedade talvez te dá um nome, talvez te acusa, talvez fale de você, faz que você seja amargurado, mas quando você decide vir para o culto, aleluia, e você entra das portas para dentro, entendendo que está entrando em Cristo, você encontra aqui alguém que é maior do que Davi, alguém que é maior do que Moisés, alguém que é maior do que Elias, e ele diz: a partir de agora eu me coloco por capitão eu me coloco sobre capitão sobre a sua vida, porque de fato eu sou o capitão dos exércitos do Senhor. Logo, lá fora você tinha uma acusação, mas aqui dentro você tem uma obrigação. Percebeu? Quando Davi fala: eu me coloco por capitão, Davi automaticamente estava dizendo para eles: a partir de agora você se torna um soldado do meu exército. A partir de agora você se torna um soldado do meu exército. Você tem duas opções: ficar lá fora, só olhar a rocha, ou vir para o culto e entrar para dentro da rocha. Só que se decidir entrar aqui para dentro, saiba que ao pisar o pé aqui dentro, ainda que você não peça, ele se manifesta e diz: a partir de agora eu sou capitão sobre a tua vida, a tua luta é minha luta, a tua causa é minha causa, as tuas decepções é minhas decepções, as tuas crises são minhas crises. E tem mais: quando sair, quem vai na frente pelejando sou eu, quem vai na frente cortando laço sou eu, porque o capitão se responsabiliza pelo soldado. Só quem é capitão, só quem é soldado do exército, levanta a mão para adorar o nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, clamando-se, eu vejo o soldado batalhando ali atrás, eu ouço o soldado batalhando aqui. Está percebendo? Caverna de Adulão mostra para nós dois estágios. Mostra que nós podemos entrar de um jeito, mas nós não sairemos da mesma maneira. Caverna de Adulão mostra para nós que quando nós entramos para dentro, não importa o que eles dizem lá fora, o importante é aquele que está aqui dentro, que se põe de pé e diz: eu sou o teu capitão. Quando tu voltar para o trabalho, tu não voltará sozinho. Quando tu voltar para a tua casa, tu não voltarás sozinha. Quando Satanás vier te acusar, ele vai ter que dar de cara com o meu sangue, que purifica de todo pecado, porque eu sou seu capitão, eu sou quem te defende, eu sou quem peleja por você, eu sou aquele que toma a frente da batalha, e nenhuma acusação terá
Me ajude a pregar, por gentileza, que eu concluo. Pegue na mão do seu irmão que está à direita e à esquerda, segura forte e seja profeta. Diga para ele ou para ela: o capitão dos exércitos do Senhor te chama de soldado hoje. Ah, tu é valente, não desista. Tu é valente, não desista. Porque esses homens aqui foram considerados valentes de Davi. Homens angustiados, depressivos, homens amargurados de espírito. Quando Davi observou nele, Davi enxergou que a sociedade não enxergava. Davi percebeu neles qualidades que a sociedade não percebiam. Então Davi disse: eu vou me colocar por capitão, porque ainda que lá fora eles não acreditem, aqui dentro eu acredito. É a mesma coisa que Jesus fez conosco. Quando muitos não davam nada por nós, muitos não acreditavam em nós, nós recebemos o convite, viemos para o culto e aquele disse: agora eu sou teu capitão, agora eu acredito, agora eu confio, agora eu vou fazer por você aquilo que o homem não faz, aquilo que o governo não faz, aquilo que os médicos não fazem, aquilo que a justiça não faz. Eu, o capitão do exército do Senhor, me colocarei sobre a tua vida e realizarei, diz o Senhor dos exércitos. Feche teus olhos por um momento. Eu sinto uma presença de Deus aqui. Você tinha duas opções nesta manhã: ficar na tua casa e se acomodar com a situação que você está passando, ou vir até aqui à igreja ainda sem saber o que ia acontecer. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: você tinha a opção de ficar lá, mas a partir do momento que entrou para dentro não tem mais opção. Porque Davi não perguntou se eles queriam, Davi se fez. E o Cristo que nós servimos também, Ele até te convida, mas quando você entra para dentro dele, não tem como mais você sair. E Ele te trouxe aqui para te dizer que nesta manhã Ele assume a frente desta peleja. Nesta manhã Ele toma a frente desta causa. Nesta manhã, ainda que os seus planejamentos, ainda que as coisas tenham contribuído para que você se amargurasse, para que você perdesse o ânimo na vida, para que você ficasse sem estrutura para o seu corpo, ficasse prostrado, Ele te trouxe aqui para te dizer: a minha presença e a minha palavra te põe de pé. A minha presença e a minha palavra te põe de pé. E eu posso fazer para você o que o homem não pode fazer. Apenas reconheça que tu és soldado. Tu és soldado. Eu vejo soldado batalhando aqui na frente. Eu vejo soldado batalhando aqui do lado. Eu vejo soldado batalhando aqui no altar. Feche seus olhos, adore, adore. Adore. Contemple o capitão dos exércitos do Senhor tomando a frente dessa batalha. Talvez a sua vida não tenha sido como você planejou, e angústias têm tentado dominar o seu coração. Decepções têm tentado falar mais forte do que a promessa que o Senhor te fez. Deus te trouxe aqui para te dizer: a angústia não vai te matar, a decepção não vai te matar, porque hoje eu te coloco como soldado do meu exército. O soldado, ele é destemido. O soldado, ele não teme o adversário. O soldado não teme as adversidades. O soldado que é soldado, ele vai para a batalha, porque ele sabe que tem um capitão. O Espírito Santo do Senhor. Oh, Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo do Senhor. Você já decidiu entrar na rocha? Você já decidiu entrar na rocha? Então eu tenho uma péssima notícia para te dar se você estava pensando em desistir. Você decidiu entrar. Não tem como mais sair. Se sair, você sai soldado. Se sair, você sai valente. Se sair, você sai cheio do Espírito.
Ei, volta a preparar os teus esposos. Volte a preparar os teus hinos, os seus louvores. Volte a orar, se levantar de madrugada. Volte a ligar para as pessoas e orar como você orava, de forma ousada. Não deixe que a angústia faça que você pereça. Não deixe que as adversidades façam você perder o objetivo de vida. Deus te trouxe aqui para te dizer, Ele te dá uma nova oportunidade para você lutar, para você pelejar, para você ir acima, para você vencer essas crises, as pelejas, como soldado, como a coloque sobre seus pés comigo. Pastor, eu ouvi esta mensagem, eu quero ser esse soldado aí. Não era nem para eu ter vindo ao culto, mas eu vim. Eu tinha a opção de ficar em casa, mas eu vim, pastor. Eu lamento te dizer, se tu vês, tu já é soldado. Tu decidiu entrar para dentro da caverna. Tu decidiu entrar para dentro da rocha. E Deus está falando ao seu coração. Você não é o que eles dizem que você é ali fora. Você não é o que eles pensam que você é ali fora. Aqui dentro eu te mostro quem você realmente é. Você é um soldado. Atenção para a luz para ele ver. Você é um soldado. Você é um soldado. Se você é esta pessoa, eu te convido, venha até o altar. Venha até o altar que nós vamos orar por você. Você vai receber uma oração, você vai receber força, você vai receber um fortalecimento. Já tem um jovem vindo, você pode glorificar a Deus, porque é soldado, é guerreiro, é guerreiro, é guerreiro. Onde está a segunda pessoa? Venha. Deus acredita. Deus acredita. Pastor, meu pai, minha mãe não acredita. Pastor, a minha família não acredita. Deus acredita. Deus só te diz, se esconde aqui na rocha. Se esconde aqui na rocha, que aqui dentro eu te mostro o seu valor. Valor. Se não tem mais ninguém, nós vamos orar. Preciso aprender. É a sua oportunidade, é o seu momento. Seja um soldado. Saia daqui sabendo que você é valente, que você é guerreiro, que as adversidades não vão te afetar. Ai, Espírito de Deus. Talvez há entre nós alguém que deseja aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. É o seu momento também. Sai do seu lugar e vem. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador. Talvez você deseja voltar para os caminhos do Senhor. Faça isso nesta manhã. Faça isso nesta manhã. Oh, Espírito de Deus. O segundo convite é para crente. É para crente. Pastor, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, eu não consigo mais ter força. Pastor, alguma coisa aconteceu no meio do caminho que eu não consigo mais ter o ânimo. Nem eu consigo mais acreditar que pode acontecer. A promessa já se tardiou por tanto tempo, eu não consigo mais vê-la. Eu te convido, se você é esta pessoa também, você vem. Que ao ouvir o Espírito do Senhor, Ele vai testificar o teu espírito que você tem um capitão que peleja por você. A igreja fecha os olhos. Nós vamos orar. Mas aí dá tempo. Vem, isso, vem. Existem pessoas vindo. Isso. Abandono. Isso. Não é porque nós já entramos para dentro da rocha que não sofremos com crises às vezes. Está aceitando a Jesus? Nós temos uma alma aceitando a Jesus. Vai glória a Deus por isso. Irmãos, eu não sei, você vai estar todo arrepiado. Eu sinto o Espírito
edificando nesta manhã. Aleluia! Mas preciso aprender a descansar em ti. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Não tem mais ninguém, vamos orar, vamos orar. Senhor, aqui estão, Senhor, os teus filhos. Senhor, aqui estão, Senhor, os teus valentes. Aqui estão os teus soldados. Senhor, muitas vezes, Senhor, as adversidades da vida nos jogam para baixo. As adversidades da vida, Senhor, nos faz retroceder, nos faz perder a esperança. Mas nesta manhã, Senhor, o teu Espírito se manifesta dizendo para nós: eu estou como capitão sobre a vida de vocês. Eu ainda pelejo por vocês. Eu ainda batalho as suas batalhas. Eu ainda te consolo no meio da angústia, no meio da crise. Eu ainda posso abrir esta porta. Eu ainda posso trazer esta cura. Porque sou eu que luto, sou eu que pelejo, sou eu que batalho. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Em nome de Jesus, nós te bendizemos, ó Pai, para a glória do teu nome. Se você puder abraçar alguém, abraça alguém. Homem com mulher, só se for íntimo, senão dê um aperto de mão. Mas diga para ele: nós somos valentes. Nós já entramos para dentro da rocha. As crises não vão nos matar. Nós estamos escondidos dentro da rocha. Aleluia. Aleluia. Vale um minuto de adoração, vale um minuto de adoração.